Queridos, eu queria que você se assentasse agora, por gentileza. Hoje é Dia das Mães. Nos faltam palavras para glorificar a Deus por causa de uma mãe. Uma mãe é algo extraordinário. E feliz é aquele que tem uma. O mandamento de Deus com promessa é que possamos honrar o pai e a mãe. Não diz se a mãe é boa, se é perfeita, se é santa. A Bíblia diz: honra ao teu pai e à tua mãe, independente das características que essa mãe ou que esse pai ele venha a ter. Amém, meus irmãos? Às vezes tem gente que diz assim: meu pai não presta, minha mãe não presta, minha mãe não vale nada, só aprontou. Mas a ordem não é para você honrar uma mãe que tem valor. A ordem é para você honrar o teu pai e a tua mãe. É um mandamento bíblico. Mas minha mãe só me dá vergonha. Faça a sua parte. Eu aprendi que nós devemos fazer a nossa parte sem se preocupar com o que receber em troca. Quando eu posso fazer algo por alguém, eu faço. Mas eu não quero nada em troca. Eu fiz a minha parte. Eu fiz o que eu podia. Então, você que é filho, você tem sua mãe, honre-a. Você tem seu pai, honre-o. Porque é o único dos 10 mandamentos que tem promessa. Mas o meu pai fez e aconteceu. O que ele fez, ele vai dar conta diante de Deus. A tua parte, você vai fazer. Eu lembro que antigamente, quando minha mãe não era convertida, e ela bebia cerveja, e às vezes ficava meia balançada, mas eu estava sempre honrando ela, sempre orando por ela, sempre honrando, sempre fazendo a minha parte. E faço até hoje, porque é um mandamento bíblico. Amém? Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19 e versículo de número 27. A mãe é um ser tão valioso que até o Salvador precisou de uma mãe. Para Pedro, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Para João, Jesus disse: cuida da minha mãe. Jesus, ele deu essa missão ao discípulo amado de cuidar a sua mãe. E nesse Dia das Mães, na nossa série de pregações sobre os apóstolos, eu estarei pregando sobre este, a quem Jesus deu uma missão. Eis aqui, mulher, o teu filho, e eis aqui, menino, a tua mãe. Livro de João, o evangelho que leva o seu nome, capítulo de número 19 e versículo de número 27 da palavra do nosso Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número, vamos ler a partir do 25. João, capítulo 19 e o versículo de número 25 da palavra do Senhor. Diz assim, a palavra de Deus: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava junto com ele na sua crucificação. E a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Mãe, veja só, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Somente até aí. Levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso e necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, nós estamos, irmã Cíntia, nessa série de pregações sobre os apóstolos. Já preguei sobre o apóstolo Pedro. A Pedro Deus deu a missão: apacenta as minhas ovelhas. Já preguei sobre o apóstolo André, aquele que levava as pessoas a Jesus. Já preguei sobre Tiago, aquele homem que era impetuoso, era valente
e foi dos apóstolos o primeiro mártir. Agora eu pregarei sobre o mais íntimo de Jesus. Aquele sobre quem, no peito de Jesus, ele reclinava a sua cabeça. Para chegarmos até o versículo que eu acabei de ler, precisamos entender quem era João. João, ele era o discípulo amado. João escreveu o livro que leva o seu nome, o apóstolo João, o Evangelho de João. João, ele tinha um coração tão humilde que em nenhum dos capítulos e versículos ele falou algo de si mesmo. Toda vez que ele falava, ele se referia a ele na terceira pessoa como o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava, ou o discípulo amado. João também escreveu 3 epístolas, que são cartas pequenas direcionadas às igrejas. E João também escreveu o grande e poderoso e a última das revelações, que foi a revelação do Apocalipse. No Evangelho de João, ele escreve a forma que ele via Jesus. Foi uma escrita pessoal, era o modo como ele enxergava Jesus. Ele enxergava Jesus como Filho de Deus, como Messias, como o Salvador. Nas epístolas, Jesus escreveu como ele via as igrejas e a preocupação que ele tinha com as igrejas. E no livro de Apocalipse, ele escreve as revelações futuras de Deus. João era filho de Salomé. João era filho de um homem que era muito conhecido. João era também irmão de Tiago. João era o irmão mais novo de Tiago. João era pescador. João era discípulo de João Batista. João foi o segundo apóstolo ou segundo discípulo a seguir Jesus. No capítulo 1 do Evangelho de João, quando a Bíblia diz que Jesus passava e André seguiu Jesus, João estava com André. Então João, o irmão mais novo de Tiago, foi um dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. João, ele tinha um olhar diferenciado quando se tratava da pessoa do Senhor Jesus. João, ele tinha um olhar diferente dos demais apóstolos, porque João foi o único dos apóstolos que teve o privilégio de ouvir a batida do coração de Jesus Cristo. Na última ceia, a Bíblia diz que Jesus falou que um daqueles iria traí-lo. O apóstolo João, recebendo um sinal do apóstolo Pedro, ele reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus e ele pergunta a Jesus quem era o traidor. E Jesus lhe responde: aquele que comer do bocado molhado, este é o que me trai. Então, de todos os apóstolos, a visão de João para com Jesus era uma visão diferenciada. João, ele era íntimo. João esteve diante dos principais acontecimentos. No capítulo 17 do livro de Mateus, quando Jesus, ele é transfigurado, a glória de Deus se manifesta sobre ele, e ele conversa com Elias e com Moisés. João estava presente. Então, João, ele era um dos 3 íntimos de Jesus Cristo, e ele fez parte de todos os acontecimentos importantes da vida e do ministério de Jesus Cristo. João era aquele homem de personalidade impetuosa. João, ele é conhecido como discípulo do amor. João é conhecido como o apóstolo do amor, ou aquele que escreveu por amor. Nos 5 livros que João escreveu, ele fala 80 vezes sobre o amor. Só que João, o apóstolo, quando ele era jovem,
ele era um jovem impetuoso, igual Tiago. Quem lembra da pregação de domingo passado? Tiago e João eram irmãos. E nos principais acontecimentos de Tiago, João estava presente. Quem lembra que quando Jesus estava para passar por Samaria, e ele manda na sua frente alguns mensageiros, e os samaritanos se recusam a receber Jesus, João e Tiago olharam para Jesus e disseram: mestre, tu queres que nós mandemos sobre ele fogo dos céus? Quer que nós mandamos sobre eles fogo? Então veja só, era um homem impetuoso, um homem que na sua juventude, ele chegou ao ponto de pedir para que, se Jesus assim o quisesse, eles mandassem fogo do céu sobre os samaritanos. João, ele era tão impetuoso que no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, só aparece uma vez João falando. Se João não tivesse escrevido o Evangelho de João, as Epístolas de João e o Apocalipse, nós não saberíamos quase nada sobre ele. Porque nesses 3 primeiros livros do Novo Testamento, João só fala uma vez. Todas as outras vezes, ele fala na companhia de Tiago, ou na companhia de Jesus, ou na companhia de Pedro. A única vez que João fala sozinho está registrado no livro de Marcos, capítulo 9 e versículo 38. A Bíblia diz que um homem estava expulsando demônios em nome de Jesus. O jovem João, o impetuoso João, o que ele faz? Ele vai até o homem e ele diz ao homem: pare! Não expulse mais demônios em nome de Jesus, porque você não é um dos nossos. Você não anda com o chefe, você não anda com o mestre, você não anda do nosso lado. Para de expulsar demônio. Só eu tenho esse privilégio. Um homem impetuoso. Um homem até arrogante. Porque estava lá, imagina um irmãozinho simplesinho, cheio da autoridade. Lembra que Jesus falou a Pilatos? Nenhum poder o ser humano tem se do céu não lhe for dado. Estava lá o irmãozinho cheio do poder de Deus, expulsando demônios. E de repente vem quem? Vem João. Para aí. Tu não faz parte da elite que anda com Jesus. Um homem totalmente impetuoso. Um homem que pediu fogo do céu sobre os samaritanos. Um homem que se deixou também levar pelo orgulho. Após João, ele ter impedido aquele homem de expulsar os demônios em nome de Jesus, a Bíblia diz que Tiago e João, eles criam uma situação no secreto. Os apóstolos não sabiam, mas eles já estavam maquinando entre eles dois e a sua mãe, Salomé. Qual era o combinado? Eu vou sentar do lado direito de Jesus e você, Tiago, vai sentar do lado esquerdo de Jesus. Quando os discípulos souberam disso, ficaram tristes. Jesus olhou para eles e falou assim: o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é para quem eu quero, mas é para quem o Pai escolheu para que se assentasse. Então, o apóstolo do amor era um ser humano de carne e osso, semelhante a eu e a você. Na sua juventude, ele era tão impetuoso que quando Jesus olhou para ele e falou assim: eis aí um filho do trovão. Tem gente que pensa, né, que João, ele tem aquele semblante efeminado, aquele negocinho, né, branquinho, olhando para... Não, irmão, João botava para ferver. João, ele era um homem sanguíneo, irmão. João, ele, pisou no calo dele, tinha problema. João era igualzinho o Tiago. Eu falei sobre Tiago semana passada, mas João era igualzinho. Era o jovem João. O jovem João que, quando recebeu um não como resposta, já queria matar uma aldeia todinha. Esse era o jovem João. Só que esse jovem João, ele tinha sido escolhido por Deus. E ele começou a andar na companhia de Deus.
E de um jovem impetuoso, o final da sua vida foi de um velho amoroso, ou um idoso amoroso. Porque os 3 anos que João andou na companhia de Jesus, mudaram aquele coração perverso que ele tinha. Aquele coração orgulhoso, aquele coração que só pensava em si mesmo, queria a melhor posição. É claro que João foi um dos homens que viu a glória de Jesus, e certamente ele queria participar dessa glória, mas a sua ambição não era uma ambição saudável, era uma ambição egoísta. Ele estava planejando por debaixo dos tapetes, ele estava falando mal dos outros, obviamente, nos bastidores. Ele estava preparando as coisas na calada da noite. Ele queria a melhor posição no reino de Deus, mas conforme ele ia andando com Jesus, aquele coração, ele era transformado. E é isso que eu quero dizer para você na manhã de hoje. Quando uma pessoa, ela anda na companhia de Jesus, quando ela anda na presença de Jesus, o seu coração é transformado, porque a transformação, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Quando João, aquele rapaz que era impetuoso, ele agora se tornou de fato e de verdade um apóstolo de Jesus Cristo, a sua personalidade também começou a ser transformada, porque João era impetuoso, mas ele era um homem zeloso. João era zeloso pela verdade, só que o zelo sem amor, ele se torna ignorância. Imagina eu vir aqui nesse altar e pregar a verdade de forma zelosa, só que se eu pregar ela somente com o meu zelo, sem o amor que vem de Deus, pode não realizar uma obra no seu coração. João amava a verdade. João foi o homem que mais falou a palavra verdade. 45 vezes João falou a verdade. Quando ele olhava para Jesus, ele dizia assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade estava nele, ele é a verdade. Ele era um homem impetuoso, mas ele era um homem sério, era um homem zeloso, não aceitava a mentira, não negociava com falsidade. João era preto no branco. João era 8 ou era 80. João ou era certo ou era errado. No começo do ministério dele, esse zelo pela verdade, eu entendo João, porque os samaritanos estavam querendo impedir o Filho de Deus de entrar na sua cidade. Então aquele zelo pela verdade acendeu no coração de João. E o que João fez? Senhor, se tu quiseres, nós podemos mandar fogo cair do céu e consumir todos esses samaritanos. Só que o Espírito de Deus foi trabalhando nesse coração. E esse é o segredo do cristianismo. É quando o Espírito Santo, ele vai moldando o nosso coração. Ele vai lapidando o nosso coração. Ele vai transformando o nosso coração. João, de um homem impetuoso, gradualmente, ele estava se tornando um homem amoroso. João dizia assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, querido, o zelo pela verdade tem que ser acompanhado do amor. Senão você vai matar a pessoa que está ao seu lado. Se eu chegar para alguém e querer pregar o evangelho para esse alguém somente com zelo, você vai para o inferno, você vai morrer, ou coisa ruim. Isso talvez é um zelo que não vai produzir efeito. O zelo tem que ser acompanhado pelo amor. Senta aqui. Eu amo você em Cristo. E por amar a você, eu quero pregar o que pode mudar a sua vida. Jesus pode salvar você. Jesus pode salvar você da condenação eterna. Jesus pode perdoar os seus pecados.
Jesus pode transformar a sua vida. Jesus foi o maior evangelista, um parênteses aqui na pregação. Quando Jesus viu que aquela mulher, a mulher samaritana, ela deu uma deixa, Jesus logo evangelizou ela e disse assim, ó: eu tenho uma água que mata a tua sede. Então, a verdade, ela tem que ser acompanhada do amor. Eu prego a verdade, mas eu prego com amor. Eu evangelizo, mas eu evangelizo com amor. Quando eu vou discipular ou a minha esposa, ou a minha mãe, ou algum dos meus irmãos, eu trago verdades até duras, mas de uma forma amorosa. Então João, com o passar dos anos, ele foi se tornando um homem mais amoroso. Continuava um homem zeloso pela verdade, porque todo o evangelho de João ele trata da verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Jesus é a verdade. Deus é a verdade. João, nas epístolas, chega a dizer que da verdade não procede mentira, e da mentira não procede verdade alguma. Então João era esse homem zeloso pela verdade, mas com o passar do tempo, ele se tornou um zeloso com amor. Quando eu comecei meu ministério e eu comecei a entender as verdades profundas da palavra de Deus, eu era um homem zeloso. Eu subia no altar, era ferro e fogo. Ou tu se converte ou tu vai para o inferno. E essa é uma verdade, por mais dura que pareça. Sem Cristo não há salvação. Mas com o passar do tempo eu fui amadurecendo. O Espírito Santo foi trabalhando em meu coração. E hoje eu trago estas mesmas verdades duras, só que temperada com amor, para que o Espírito Santo realize a obra no coração daquele que me ouve. E você que está entendendo, diga graças a Deus. O apóstolo João, ele, primeiro, por que João foi um homem zeloso? Porque João teve um bom professor. João foi aluno de João Batista. João Batista era um homem zeloso também, raça de víboras. João Batista era zeloso e João era o seu discípulo. Então, o discípulo, Jesus falou, não é mais do que o seu mestre. Ele é igual ao seu mestre. Ele tinha as mesmas características de João Batista, um homem zeloso. João Batista perdeu a cabeça. João Batista olhou para Herodes e disse assim: Herodes, a mulher que tu estás não é tua, é do teu irmão. Ah é? Corta a cabeça dele. João Batista era zeloso. João era seu aluno, era um homem zeloso. Só que o plano de Jesus para João era um plano mais longo. João foi o único dos apóstolos que teve uma morte natural. João foi o único dos apóstolos que mais sofreu. Pergunte por quê? Porque João, ele viu todos morrerem, começando pelo seu próprio irmão. Tiago era irmão de João. E a Bíblia diz, no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, que perseguindo a igreja para agradar os judeus, Herodes mandou matar a Tiago, irmão de João, o primeiro apóstolo a ser morto. Então João, o apóstolo amado, ele teve que lidar com a dor da perda, e a primeira delas foi o seu irmão. Se fosse o João do passado, o que ele faria? Vingança. O que ele faria? Pagaria na mesma moeda. Daria um jeito de fazer vingança contra aquele que matou o seu irmão. Mas mesmo o seu irmão tendo sido morto por causa da verdade, que é Jesus, João continuou pregando a verdade. João continuou sendo fiel a Deus. E eu quero te dizer uma coisa aqui, queridos irmãos, que sejamos como João, que as dificuldades não nos afastem da verdade, que os problemas não nos afastem da presença de Deus, que as perdas, que as lutas, que as lágrimas, que o sofrimento da nossa alma não nos leve para longe da presença do Senhor. João perdeu o seu irmão. João perdeu todos os seus amigos. Todos eles foram mortos. João envelheceu sozinho. João, ele se tornou patriarca da igreja, porque só ele estava vivo, todos os outros estavam mortos.
Mas João permaneceu fiel. João, ele continuou honrando o legado dos seus companheiros. Mas a Bíblia diz que João, e aqui eu me encaminho para entrar no final. João, ele teve um papel muito importante. Porque João foi o único dos apóstolos que esteve próximo de Jesus enquanto Jesus estava na cruz do Calvário. No capítulo 19 do livro de João, no capítulo 19 e no versículo 26, João, o apóstolo amado, estava próximo de Jesus. A proximidade era tão grande que Jesus conseguiu falar com ele. E o que Jesus falou com ele? Jesus olhou para ele e viu sua mãe Maria e disse assim: João, aí está tua mãe. Mulher, aí está o teu filho. João foi o único que reclinou a cabeça no peito de Jesus e viu Jesus dar a sua última respiração. João, conta-se a história da igreja, que enquanto Maria ainda estava viva, João cuidou dela. Jesus deu essa missão especial a João. João, tu vai cuidar da minha mãe. E João honrou esse compromisso. João, ele viajou para muitos lugares, mas enquanto Maria, a mãe de Jesus, estava viva, João estava do lado dela. E uma observação aos meus irmãos católicos que me ouvem: Maria era uma mulher pecadora, porque a Bíblia diz no livro de Salmos que todo ser humano ele é concebido e gerado em pecado. Então Maria, ela nasceu de um homem e de uma mulher, logo ela era pecadora. Maria, ela foi agraciada, como disse o anjo Gabriel, por ter no seu ventre o Salvador do universo. Mas o único que merece ser adorado, reverenciado, é Jesus Cristo. O único que pode levar a nossa oração a Deus é Jesus Cristo. João cuidou dessa mulher. João teve zelo por essa mulher, porque o próprio Jesus lhe tinha dado esta missão. Que missão preciosa! João, tu vai cuidar da minha mãe? Olha que privilégio. A Pedro, Jesus confiou o cuidado das ovelhas, mas olha que missão especial. Se eu chegar para alguém e falar assim: olha, vai lá e prega no meu lugar, é uma coisa. Mas se eu falar assim para alguém: vai lá e cuida da minha mãe, a situação é totalmente diferente. Jesus, ele confiava em João, porque ele mesmo tinha forjado o caráter de João. Ele mesmo tinha lapidado João. Ele mesmo tinha moldado João. E o que Deus ele quer fazer com cada um dos seus discípulos? Ele quer moldar você. Ele quer moldar o seu caráter. Ele quer fazer você cristão, mais semelhante a ele. Essa é a missão e a mensagem do Evangelho. Que sejamos como Jesus Cristo. João se tornou como o seu mestre. Quando João seguiu Jesus, ele era como João Batista, um homem impetuoso, um homem que pedia fogo do céu, um homem que impediu um homem de expulsar demônios em nome de Jesus. Mas quando ele se tornou discípulo de Jesus, ele se tornou tão amoroso a ponto de cuidar da própria mãe do Salvador. Esse era o apóstolo João. Queridos irmãos, ele passou por muitas dificuldades, mas nenhuma delas o afastou de Deus. Eu nunca concebi de alguém chegar e falar para mim: eu me afastei da igreja por causa do pastor. Se tu não gosta do pastor, procure outra igreja. Eu me afastei da igreja porque eu não gosto do irmão. Em alguma igreja vai ter algum irmão que tu goste, mas não se afaste de Deus. Não se afaste da presença. Se alguém chega naquele escritório e diz assim: pastor, eu quero sair da igreja, minha primeira pergunta é: tem uma igreja para você ir? Tenho, então glória a Deus, vá em paz. Porque nós não podemos usar uma desculpa para dizer que nos afastamos de Deus por causa de alguém ou por causa de algo.
Nada, está escrito no livro de Romanos, nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz assim, ó, nem a morte e nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente e nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada separou João de seu mestre, de seu amado, do seu Senhor. Perdeu o irmão, viu a mãe de Jesus morrer, viu os apóstolos morrer, e por final, João, já no final da sua vida, ele se torna o pastor da igreja que o apóstolo Paulo fundou, a igreja de Éfeso. E Jerônimo, que foi um historiador da igreja, ele diz que João, ele já estava tão velhinho, tão cambaleado, que João ele tinha que ser carregado pelas pessoas até a igreja. E Jerônimo diz que enquanto João, o velhinho, ele era carregado até a igreja, ele olhava para os que o carregavam e dizia assim, ó, filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. Aí olhavam para João, isso aqui Jerônimo diz, e diz assim, João, por que você fala tanto sobre o amor, amar uns aos outros? Aí João falou, porque este é o maior dos mandamentos. Eu posso não concordar com alguém, eu posso não aceitar até mesmo o ato de alguém, mas o que eu não posso é deixar de amar esse alguém no amor do Senhor. Seja membros desta igreja ou membros que já foram desta igreja, eu tenho amizade com irmãos que hoje não estão mais nessa igreja, mas eu os amo. Porque quem não ama não conhece a Deus. E amor não é um mero sentimentalismo. O amor é genuíno. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que o amor é sofredor, o amor é longânimo, o amor é paciente, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. João, o velhinho, lá na igreja de Éfeso, ele era carregado. E ele dizia, filhinhos, amai-vos, porque Deus é amor. O discípulo do amor falou de amor 80 vezes. O discípulo do amor era zeloso pela verdade a ponto de dizer, vós sois filhos de Deus e eles filhos do maligno. Que possamos ter o zelo pela verdade, mas um zelo com amor. Este era o apóstolo do amor, o apóstolo João. Fique de pé, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João, que homem. Um homem que teve o seu caráter totalmente moldado pelo Espírito Santo. Um homem que foi transformado de dentro para fora. Um homem que amava até aqueles que falavam mal deles. Queridos irmãos, quer um conselho? Quer um conselho? Cumpra um mandamento que é o maior de todos, abaixo do amor a Deus. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas o meu próximo fala mal de mim. Ame ele. O meu próximo, olha, misericórdia, me odeia. Ame ele. Amar não é o sentimentalismo barato que tem aí fora. Amar é você orar por essa pessoa. Quer um conselho? Que privilégio. Imagina o olhar de Deus. Você está orando por quem fala mal de você. Eu oro por todos. Não sei se tem alguém que fala mal de mim, mas deve ter. Mas eu oro. Senhor, abençoa meu pai. Minha mãe me contou algo que me fez refletir centenas de vezes. De um irmão que está na igreja aqui, eu não vou citar o nome dele. Mas esse irmão falou assim: tal noite, eu sempre oro por alguém. Esse irmão falando. Aí teve uma noite que eu perguntei para Deus: Deus, por quem que eu vou orar? Aí Deus falou para ele assim: ora por quem mais te machucou. E esse irmão orou por quem abriu o maior buraco em seu coração. Porque amar a Deus é orar até mesmo por quem nos feriu, por quem nos machucou. Amar é orar. Amar
é pedir para Deus transformar. E o apóstolo do amor disse que quem não ama, não conhece a Deus. Quem ama, perdoa. Perdoar não é aceitar, mas perdoar é saber que Ele te perdoou primeiro. E se você não perdoa, é porque você não foi perdoado. Amar é oferecer a outra face. E queridos irmãos, me desculpem o desabafo, falo isso com lágrima nos olhos. Que coisa difícil a tal de dar outra face. Às vezes parece que eu tenho que chegar para algumas pessoas e falar assim, abrir a cabeça e falar assim, você precisa dar a outra face. É uma ordem de Deus para aqueles que amam.